noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um domingo de estudo, uma noite gostosa aí que a gente vai se encontrar para refletir um pouco sobre o Espiritismo, sobre essa doutrina maravilhosa. E hoje o tema é um tema muito importante que o nosso irmão Luiz José, veio trazer para a gente, que é o Espiritismo e Saúde. Então, que na noite de hoje a gente possa aproveitar os ensinamentos para trazer para a nossa vida, para que possa nos auxiliar ainda mais em nossa jornada. Tá? Eu vou pedir à nossa irmã Graciete para fazer a prece inicial, depois eu passo a palavra para o nosso irmão Luiz José. Então, todos um bom estudo, uma boa noite. Querido Mestre Jesus, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos nesta casa, neste lugar de luz, proteção, agradecimento. Nós possamos todos os dias agradecer os momentos que estamos aqui encarnados, para que nós possamos cada vez mais buscar os ensinamentos de Jesus. Que nós também tenhamos em mente o nosso irmão, que tanto necessita às vezes de uma palavra amiga, de um abraço, ou até mesmo um silêncio, para que ele possa falar conosco. Jesus, o nosso mestre, que deixou tantas coisas lindas para nós, ele só pediu para que nós amássemos uns aos outros. Ele não pediu muita coisa. Então, nesta noite, que nós possamos voltar para casa e buscar, primeiro, respeitarmos nossos irmãos e, com certeza, depois tentar amar de verdade, não da boca para fora. Que a espiritualidade da casa esteja envolvendo o nosso irmão Luiz José, para que ele traga para nós tudo aquilo que for necessário para cada um de nós. Que Jesus continue iluminando a cada um de nós e que nós possamos caminhar sempre em busca da verdade. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja nos corações de cada um de nós na noite de hoje. E para nós é uma alegria estarmos mais uma vez aqui, dividindo com vocês os conhecimentos que a gente adquire. E se alguém quiser colocar alguma coisa também quando estiver falando, fiquem bem à vontade, tá bom? Como se diz, aqui não tem nenhum professor de espiritismo, nós somos meros aprendizes. E é um aprendendo com o outro, tá bom? Olha só, eu tinha feito uns slides para falar sobre a influência dos fluidos, né, no pensamento, do pensamento na saúde física e mental. Tá? Então, na verdade, eu coloquei espiritismo e saúde, mas o tema central mesmo é a influência dos fluidos e do pensamento na saúde física e mental. E aí eu fiz os slides, mas eu achei que estava assim, muito complexo. Daí eu pesquisei mais um pouco, escrevi mais algumas coisas para a gente poder estar falando, para depois eu entrar propriamente nos slides, que eu acho que vai ficar mais claro para a gente poder
entender. Bom, de acordo com o Espiritismo, a saúde é um estado de equilíbrio que engloba os aspectos físico, mental e espiritual. E não apenas a ausência de enfermidades, de doenças. Os fluidos e o pensamento, eles desempenham um papel muito importante neste processo, influenciando diretamente o bem-estar e a predisposição a enfermidades, a doenças. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Tá? Então, qual é a influência dos fluidos na saúde? Primeiramente, nós vamos pesquisar o que é fluidos. Tá? Eu gosto de esmiuçar muitas vezes palavras, não é porque vocês não é que eu estou subestimando a sabedoria de vocês, é porque a gente fala para o público, o público nosso é muito vasto. Então, eu acredito que quanto mais a gente esmiuçar, mais fácil será o entendimento para aquele que está nos ouvindo. Porque nem sempre aquele que está do outro lado nos ouvindo, que nos segue nas redes sociais, eles têm entendimento. Porque no meio espírita nós temos termos que só no meio espírita é mais conhecido. Então eu gosto de estar esmiuçando justamente por isso. Tá bom? Então eu fui pesquisar o que é fluidos. Aí eu achei que é uma matéria. Os fluidos nada mais é do que uma matéria menos densa. Quer dizer o que é isso? É o veículo do pensamento. Não deixa de ser uma matéria, mas não é uma matéria assim tão palpável como o nosso corpo físico. Mas sutil. É mais sutil. O que quer dizer sutil? Mais leve. Né? Então, no Espiritismo, os fluidos espirituais são a matéria-prima do mundo espiritual, que provém do chamado fluido cósmico universal. A gente já ouviu muito falar isso, né? Fluido cósmico universal. O que será isso, fluido cósmico universal? Né? O fluido cósmico universal, meus irmãos, são elementos, tá? Que é a base, né? Eu fui pesquisar lá, são elementos que é a base para a criação de tudo que existe. Tanto no mundo material, que é esse que nós estamos vivendo aqui, quanto no mundo espiritual. Certo? Então, qual é a qualidade então, dos fluidos, para que a gente possa entender melhor? Então, a qualidade desses fluidos é diretamente afetada pela natureza dos nossos pensamentos e, consequentemente, dos nossos sentimentos. Pensamentos elevados geram o quê? Fluidos salutares, duradouros, enquanto sentimentos negativos, como a raiva, o egoísmo, a mágoa, o rancor, a vingança, corrompem esses fluidos, tornando-os prejudiciais para a nossa saúde. Então, por exemplo, na ação curadora, os fluidos, eles podem ser utilizados para os tratamentos espirituais, como nós usamos aqui na Casa Espírita, né? O passe e a água frutificada. Então, o que é o passe? O passe é a transmissão de fluidos magnéticos e espirituais de uma pessoa, de um indivíduo para o outro. Visando o quê? Qual o objetivo? O reequilíbrio energético e a recuperação da saúde. Quando eu falo recuperação da saúde, não estou falando só da saúde física. Eu falo também da saúde mental, saúde emocional, saúde física e a saúde espiritual. E a água fluidificada, ela pode ser, então, nesses trabalhos de fluidificação, ela pode ser imantada, energizada, magnetizada, há vários nomes aí, né, para poder, como os fluidos curadores.
são feitos pelos espíritos benfeitores, servindo então como um recurso terapêutico, ou seja, um medicamento para o corpo e também para o perispírito. Para nós entendermos melhor, aqui rapidinho, corpo e perispírito, eu coloquei aqui, entendendo que o perispírito, se eu estiver errado, vocês me corrigem, tá? O perispírito é a roupagem do espírito, assim como o corpo físico é a roupagem deste perispírito. Então, quando os médiuns dizem que está vendo uma entidade espiritual, o espírito, na verdade, eles não estão vendo o espírito em si, eles estão vendo o perispírito. Porque se nós formos ver realmente como é o espírito, como nosso irmão Wesley já apresentou aqui, o espírito em si, ele é só uma luz. Né? Ele não tem sexo, ele não tem formação, é só um formato de luz. Já o perispírito, ele é uma matéria, né, mais um pouco densa. E é com essa matéria que os médiuns conseguem observar. Correto? Fiz bem o dever de casa? Então, e aí, meus irmãos, além dos fluidos espirituais, o Espiritismo também reconhece o fluido vital, que é uma força específica que anima os corpos orgânicos. Então, a sua quantidade e a sua qualidade influenciam também a vitalidade, que é o quê? A capacidade de viver, né? E a longevidade, que é a duração da vida. Então, qual é a influência do pensamento na saúde? Agora sim, nós vamos entrar sobre os nossos pensamentos. Então, para podermos guardar o pensamento, eu já falei isso aqui em outros estudos, o pensamento, ele gera o quê? Ele gera um sentimento, verdade? E esse sentimento, ele gera o quê? Ele gera uma ação. E a ação gera o quê? A ação gera resultados, gera hábitos, né? Ele molda o caráter do indivíduo. Então, o pensamento, ele é uma força criadora e a principal, olha só, é a principal ferramenta do espírito. A sua ação sobre os fluidos estabelece uma ligação, um elo direto entre a mente, que é a parte orgânica, o perispírito, que é o corpo espiritual do espírito, e o corpo físico, que é o nosso corpo de carne e osso. Então, eu penso, quando eu penso, isso gera o quê? Um campo, né? Em volta de mim. E esse campo, nada mais são os fluidos. E se for fluidos benéficos, se os pensamentos for bons, gera fluidos de equilíbrio. É um remédio para nós. Ao contrário, se eles são negativos, esses fluidos, eles vão gerar o quê? Desequilíbrios, né? Nós vamos gerar veneno, nós vamos gerar doenças. Então, como eu disse, o pensamento é uma força criadora e a principal ferramenta do espírito. Então, qual é o impacto no corpo físico desses pensamentos, dos fluidos? A mente, ela atua no cérebro através do perispírito, influenciando o nosso corpo físico, o nosso organismo. Padrões mentais negativos, né? Como, por exemplo, a ansiedade e outros transtornos que nós vamos desenvolvendo no decorrer da vida, podem enfraquecer nosso sistema imunológico, ou seja, o nosso sistema de defesa, né, contra as doenças. E o nosso sistema imunológico estando fraco, o que acontece? Isso contribui para o desenvolvimento das doenças. Enquanto, o contrário também,
pode ajudar no nosso processo de cura. Se quisermos saber um pouco mais sobre os fluidos, lá na Gênesis, no capítulo 14, tem um capítulo intitulado Os Fluidos. E lá vem falando sobre vários tipos de fluidos. Lá no livro dos Espíritos, no capítulo 9, da segunda parte, onde fala da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Também vem falando um pouco sobre isso. E nos livros dos médiuns, também contém referências sobre a manipulação dos fluidos. Então, meus amigos, vamos entender, então, qual é este processo. Né? E para nós entendermos o processo, nós temos que falar sobre a criação de sintonia. O pensamento, ele emite ondas vibratórias que criam uma atmosfera fluídica em volta de nós, né? Ao redor, que nós também chamamos de psicosfera. Tá? Pensamentos negativos atraem energias e influências afins, criando um ciclo, então, prejudicial. Mas, como eu disse, por outro lado, pensamentos positivos, como pensamento de perdão, pensamento de amor, pensamento de compaixão, pensamento de caridade, pensamento de gratidão, promovem o bem-estar e atraem boas influências, espíritos afins. Né? Nós devemos buscar, meus irmãos, sempre estarmos vigilantes mentalmente. É difícil? É, muito difícil. Mas a vigilância constante sobre a natureza de nossos pensamentos e sentimentos é fundamental para termos uma qualidade de vida melhor. E a renovação interior também, que nós chamamos de reforma íntima, né? E o cultivo de bons pensamentos são vistos como essenciais para a manutenção da saúde e para a cura de várias patologias, ou seja, de várias doenças, né? Falado patos, do grego sofrimento, doenças, logia, estudo. Estudo das doenças, estudo das dores, patologia. Então nós devemos buscar contribuir com a conexão com a saúde espiritual. Então, como eu disse, quando eu falo em conexão, eu estou querendo dizer em sintonia. Né? Eu gosto de dar um exemplo muito assim, interessante, porque como eu também sou formado em técnica de eletrônica, eu falo, se nós quisermos ouvir música clássica, nós vamos sintonizar uma rádio que toca música clássica. Então existe aquela sintonia, aquela frequência onde só toca música clássica. Se nós quisermos ouvir um axé, tem aquela sintonia que só toca axé. Se nós quisermos ouvir um forró, nós vamos sintonizar naquela sintonia que só toca forró. Então, a mesma coisa para a gente poder entender. Se nós buscamos sintonizar com a frequência do bem, nós vamos ouvir e sermos beneficiados por isso. Mas se nós quisermos também sintonizarmos com coisa ruim, infelizmente eles vão vir também. Né? Porque a obsessão, ela existe. Mas grande parte dos obsidiados são obsidiados por várias questões. Mas existe também a parte das portas que nós abrimos para que os obsessores venham. A partir do momento que nós aprendemos a fechar essas portas, ou a abrir outras portas, né, os obsessores já não vão mais querer ficar perto da gente, porque nós vamos estar atraindo outras companhias mais agradáveis, né, que trabalham no bem. Então, o Espiritismo, ele ensina que a saúde física e mental estão intimamente ligadas à saúde espiritual. Por exemplo, as causas espirituais das doenças nada mais são, meus amigos, que desequilíbrios espirituais. Causados por quê? Por comportamentos e pensamentos negativos, como o egoísmo e o orgulho. E isso pode se manifestar como doenças no corpo físico. Então, a verdadeira cura, ela exige de nós a nossa transformação interior,
a nossa transformação moral. Quando eu digo transformação moral, eu quero dizer transformação em nossos hábitos, em nossos costumes. A partir do momento que nós conseguirmos mudar os nossos hábitos, os nossos costumes para o bem, as coisas boas começam a acontecer, as curas começam a acontecer em nós. Contemos então, meus irmãos, podemos contar com a força da espiritualidade. Sim, podemos contar. Pois ter uma espiritualidade desenvolvida e conectada com o bem tende a fortalecer a cada um de nós cada vez mais, tornando nós menos propensos a adoecer e facilitando, então, a recuperação quando a doença se manifesta em nós. Então, em resumo, o Espiritismo ele propõe uma visão integral da saúde. Isso quer dizer o quê? É a mesma linguagem psicológica. O homem é um ser biofísico, psicossocial, eu coloquei mais uma, espiritual. Biológico, fisiológico, psicológico, social e espiritual. Então, todos nós estamos integrados nessas. Se um desses não vai bem, com certeza os desequilíbrios acontecem na nossa vida. Então, como eu disse, nós somos seres integrais, onde a mente, ou seja, o pensamento e os sentimentos, eles moldam a realidade fluídica ao nosso redor. E, consequentemente, eles afetam o nosso corpo físico. Então, a prática do bem, a reforma íntima e a busca por pensamentos edificantes são as bases para o equilíbrio e a saúde em todas as dimensões de nossa vida. Pois mente sã, corpo são. Mente doentia, corpo desequilibrado. E a gente atrai aquilo que a gente pensa, que a gente faz. Jesus, ele nos ensina a importância de nós cultivarmos o nosso corpo. Então, ele nos mostra que o nosso corpo, através da nossa mente, ele tem que ser cuidado, porque é considerado o templo do nosso espírito. Nós precisamos do corpo físico para podermos seguir com a nossa evolução. Então, nós temos que cuidar também do nosso corpo físico. E isso envolve não apenas saúde física, mas também a saúde mental e também a saúde espiritual. Então, com pensamentos positivos e busca por coisas divinas, coisas boas, nós atrairemos coisas boas. Então, cuidado com o corpo através de bons hábitos e respeito à vida, meus irmãos, nós estaremos no caminho certo. Para quê? Para uma saúde de qualidade que possa nos auxiliar na nossa evolução espiritual enquanto nós estivermos aqui na Terra. Dito isso, agora vamos passar para os nossos slides para podermos entender melhor, os nossos slides aqui. Então, vamos lá. A conexão entre corpo e espírito. Visão espírita. Então, o Espiritismo ensina que somos seres integrais, onde corpo físico e espírito estão intimamente conectados. Nossa saúde não depende apenas de fatores materiais, mas também das influências espirituais e mentais que nos cercam. A gente falou sobre isso, E para isso nós precisamos ter um equilíbrio necessário. E para nós alcançarmos o bem-estar completo, nós precisamos cuidar tanto do corpo quanto do espírito. E os pensamentos, as emoções e fluidos espirituais, eles exercem, então, uma influência direta sobre a nossa saúde, seja física ou seja mental. Aqui nós vamos falar sobre o poder dos fluidos espirituais. Então, segundo a doutrina espírita, os fluidos, eles são elementos sutis, quer dizer o quê? Delicado, calmo,
leve que permeiam o universo e influenciam diretamente a nossa saúde. Eles podem ser positivos ou negativos, dependendo de sua origem e qualidade. Algumas coisas que eu vou falar aqui parece repetir o que eu falei, mas é justamente para dar uma luz maior sobre o que está aqui, entendeu? Que eu falei antes dessa outra pesquisa. Fluidos vitais. Vamos falar fluidos curativos e fluidos deletérios. Os fluidos vitais é uma energia universal que mantém a vida e pode ser transmitida através do passe magnético da prece. Os fluidos curativos são emanações positivas que promovem equilíbrio, paz e recuperação do organismo físico e também espiritual. Já os fluidos deletérios são energias negativas que podem prejudicar nossa saúde quando nos envolvemos com pensamentos e emoções inferiores. A influência do pensamento, nós vamos falar que os nossos pensamentos são forças criadoras que podem, ou seja, que moldam, a nossa realidade física e também espiritual. Então, cada pensamento emite vibrações que atraem fluidos correspondentes, influenciando diretamente a nossa saúde. Tá? Vamos falar de novo. Pensamentos positivos atraem fluidos benéficos, fortalece o sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa contra doenças, e promove o nosso bem-estar. Pensamentos negativos atraem fluidos deletérios, enfraquecem as defesas do organismo e geram desequilíbrios. O que é deletério? Que passou, que possui um efeito destrutivo, que possui um efeito danoso. É o significado de deletério. Bom? E para isso nós devemos cultivar, como eu falei, a nossa vigilância mental. Quando Jesus nos ensina que nós devemos vigiar e orar, orar e vigiar, esse vigiar realmente é a vigilância mental. Porque é através da nossa vigilância mental é que muitos males ou coisas boas acontecem em nossa vida, chegam até nós. Então, a reforma íntima e o autoconhecimento são essenciais para cultivar pensamentos elevados. Então, cada vez mais que eu busque fazer a minha transformação interior e busque a me conhecer através do autoconhecimento, eu vou me reconhecendo e eu vou tendo maior complacência com o defeito do nosso próximo. Por quê? Porque eu vou descobrindo as minhas virtudes, mas também eu vou descobrindo muita coisa que tem a ser trabalhada em mim. Então, por isso, eu vou ter maior complacência com os defeitos alheios. E eu tendo maior complacência com os defeitos alheios, eu vou ter mais paciência. Eu não vou me ofender tanto com várias coisas que o outro vem a fazer a mim, porque eu sei que ele não está, talvez, no momento bom, ou não esteja legal. Daí eu vou entender melhor a situação do outro. E o autoconhecimento, ele proporciona isso para a gente. Certo? Não poderia falar, gente, de saúde sem falar da depressão. Eu dei uma pincelada aqui sobre a depressão, porque 13,5% da população brasileira, segundo a Organização Mundial de Saúde, passam pela depressão. E isso quer dizer o quê? São mais ou menos 23 milhões de pessoas que passam pela depressão. Então, o que o Espiritismo tem a nos auxiliar em relação à depressão? Então, sobre a ótica espírita, a depressão é um desequilíbrio que afeta simultaneamente o corpo físico, o perispírito e o espírito. E suas causas podem ser múltiplas e interligadas. Porque a depressão não se tem uma causa concreta. Não se achou o porquê. Então, há várias causas. Tá? Aqui tem apenas algumas. São 4 causas que eu coloquei aqui. Primeira, causas físicas.
são desequilíbrios químicos, genética, muitas vezes, né, em família, doenças orgânicas que afetam o funcionamento cerebral. Que muitas vezes o indivíduo tem que buscar um neurologista para poder fazer uma consulta para saber se está tudo bem, que muitas vezes é de ordem neurológica. Tá? Causas kármicas, consequências de ações em vidas passadas, que se manifestam como aprendizado. Causas emocionais, são os nossos traumas, que nós carregamos desde a nossa infância, as perdas que nós vamos tendo ao decorrer da nossa vida, né? Lutos e tudo mais. Frustrações e padrões mentais negativos acumulados. Ou seja, o indivíduo que vive só negativamente, só fala de coisas negativas, só reclama, ele é, né, uma pessoa que pode desenvolver a depressão. Porque essa pessoa, ela é tão negativa com que cada ação de solução que você for dar para ela, ela vai achar um problema. Sempre que você mostrar uma coisa, uma saída, ela vai mostrar uma situação, um problema ali. Ela não consegue, né, muitas vezes, enxergar aquilo. Focar no positivo. Focar no positivo. Só no negativo. É falar mal da vida dos outros, é falar mal da vida dela mesma, é reclamar de família, é reclamar de todo mundo. E ela só vai fazendo o que ao redor dela? Né? A psicosfera dela vai o quê? Ficando manchada com fluidos deletérios e vai atraindo o quê? Doenças. Né? Causas espirituais. Obsessões, influências espirituais negativas, provas e expiações da vida atual. Além dessas, existem várias outras, né? Mas eu coloquei essas 4 para a gente ter como um embasamento aqui, que a gente está falando. Então, meus irmãos, como lidar com a depressão? Né? O tratamento espírita da depressão não substitui o acompanhamento médico e psicológico, mas oferece recursos complementares valiosos para a recuperação integral. Né? Vamos lá. Quais são esses recursos que eles trazem para nós? Primeiro, tratamento médico. Buscar acompanhamento profissional com médicos e psicólogos é fundamental e prioritário. Passe magnético. Receber o passe na casa espírita para reequilibrar os fluidos e fortalecer o perispírito. Eu tenho notado que sempre aqui na casa espírita, as pessoas não têm o costume de trazer a garrafinha de água para frutificá-la na sala dos passes. Eu vejo que em outras cidades, que as pessoas trazem de casa uma garrafinha. Então, se vocês quiserem trazer uma garrafinha de casa para poder, na hora que vocês chegar aqui na casa espírita, já deixa lá na sala do passe, para poder frutificar, depois vocês levam essa garrafinha embora, vocês colocam no filtro, para vocês ir tomando, dão para o cachorrinho, põe numa planta, né? Ou alguém que às vezes está numa situação difícil, que não viria aqui por preconceito, ou por ignorância, seja o que for, coloca um pouquinho dessa água frutificada para a pessoa tomar, né? Que com certeza vai ali um medicamento. Né? Porque quando a coisa tem que chegar até a pessoa, gente, ela chega. Verdade? Bom, a água frutificada eu acabei de falar, né? Consumir água magnetizada que carrega fluidos curativos e energias benéficas. Pode ajudar e muito no tratamento da depressão. A prece, a meditação, né? Cultivar a sintonia com o plano espiritual, né? Através da oração sincera e reflexão. Ajuda e bastante. Estudo doutrinário, compreender as leis divinas e o sentido da vida através do estudo do Espiritismo. Também nos traz bastante esclarecimento com relação a isso. Trabalho voluntário, esse também auxilia muito as pessoas que estão passando por situações de depressão. Engajar-se em atividades de caridade para encontrar propósito e renovar energias. Toda vez que eu falo isso aqui, gente, eu lembro
da palavra que Joana de Ângeles falou para Divaldo Franco, que as pessoas que se isolam muito, que se sentem muito solitárias, que elas deveriam buscar ser mais solidárias. Porque quem é solitário, quem não quer sentir solidão, seja solidário. Porque quem é solidário nunca vai se sentir solitário. Eu não esqueço disso. Né? Quem está sempre em solidariedade com os outros não tem tempo para se sentir solidão. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Quanto mais a gente acumula, mais as coisas estragam e menos as coisas chegam entre nós. Porque a gente não dá conta de comer tudo, porque a traça rói, o ladrão rouba. É aquilo que está no Evangelho de Cristo. Né? Tal qual é a importância para nós da reforma íntima. Então, a reforma íntima, a transformação interior, ela é o processo de transformação moral e espiritual que nos permite superar padrões negativos e cultivar virtudes. E é essencial, meus amigos, para a saúde mental ser duradoura. Como eu disse antes, autoconhecimento e identificação de padrões mentais prejudiciais. À medida que nós vamos nos autoconhecendo, nós vamos sabendo qual que é os nossos defeitos, qual que é as nossas virtudes. Daí, uma vez que nós descobrimos isso, fica fácil para nós podermos trabalhar esse lado negativo nosso, porque precisa ser aprimorado. Né? Cultivo de pensamentos positivos e construtivos. Daí nós começamos a vigiar mais os nossos pensamentos para podermos ter maior bem-estar físico, mental e espiritual. Né? Prática do perdão, prática da gratidão e prática da compaixão. É muito difícil o perdão, é muito difícil. Mas é um desafio. Se não fosse difícil, não seria um desafio para nós. Né? Perdão talvez não seja um desafio para vários irmãos nossos que vieram, como Chico Xavier, Maria Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Mahatma Gandhi e tantos outros. Mas para nós ainda é uma coisa bastante difícil, mas não impossível se nós começarmos a trabalhar. Não é verdade? Desenvolvimento da resiliência emocional e espiritual. Quer dizer o quê? Se nós não estamos numa situação boa, mas antes estávamos, então vamos buscar a voltar como antes. Ou seja, melhorar nossa situação. Ser resiliente é o quê? É passar por aquilo, mas dar a volta por cima, como diz o outro. Né? Busca constante pelo equilíbrio e pela paz interior. Isso aqui, gente, eu acho muito interessante, porque é o seguinte, eu vejo que muitas vezes, até eu falo por mim, hora de jantar, ou hora de almoço, é hora que nós estamos nos alimentando. O que normalmente, talvez vocês não façam isso, mas eu tinha essa mania de fazer nesses horários, assistir jornal televisivo. Então, o que passa nos jornais essa hora que a gente está comendo? Só coisa negativa, coisa ruim, é morte, fulano que matou ciclano, que polícia que matou não sei quem. Então, você está alimentando o seu corpo físico, mas você também está alimentando o seu pensamento com aquelas notícias horríveis que fica passando, aquelas imagens, que passa 10, 20 vezes a mesma imagem, para impactar quem está assistindo, sabe? E isso, com o tempo, em doses homeopáticas, vai adoecendo a gente. A gente começa a ficar desanimado, a gente começa a ficar descrente das coisas, começa a achar que o mundo está perdido, começa a achar que o ser humano é um projeto que não deu certo, começa a achar que o mundo não vai melhorar nunca, que as religiões estão habitoladas, sabe? Começa a vir vários pensamentos. Por quê? A gente está alimentando com coisas que não nos traz bem-estar. E eu comecei a me policiar, agora cheguei na hora do desligo. Sabe? Porque é um costume que a gente tem, mas depois que a gente descobre esse tipo de coisa, a gente começa a ficar mais vigilante com isso. Até café da manhã, às vezes tem gente que fica... Até café da manhã, você já levanta da cama, notícia ruim que aconteceu na madrugada. Você vai dormir à noite, você vai ficar sabendo o que aconteceu de manhã, que você está trabalhando. Você dorme com notícia ruim, acorda com notícia ruim, e daí não há ser humano, não é
estado emocional que aguente isso. Não. E por que vocês acham que tem esses surtos de depressão, essa quantidade de transtorno que tem aí? Pode ser, não estou dizendo que seja, né? Esse excesso de informações negativas que jogam. Mas por que eles jogam essas informações negativas? Porque tem pessoas que assistem. Tem pessoas que não vão dormir se não assistir. Audiência grande, realmente. Tá tendo o dia inteiro. O dia inteiro, mas eu não vou falar não vou dar hipótese para ele, né? Então, são esses programas que não trazem nada de positivo. Muitos falam para mim assim, mas você tem que ficar antenado nas coisas que estão acontecendo no mundo. Não, mas esse tipo de antena não dá. Eu falo assim, mas eu vou resolver alguma coisa? Vamos sincronizar. Eu vou poder fazer alguma coisa? Vou. De que forma? Botar meu joelho no chão e rezar e orar e vibrar, seja que religião for. Aí eu posso fazer alguma coisa. Mas eu não vou resolver problema de Bolsonaro, se está preso, se não está, de Lula ser ladrão, se deixa de ser, se quem roubou a Previdência Social. O que me interessa saber disso? Eu vou ficar antenado, tá? Antenado, mas chega no final das eleições, o meu voto não vai fazer diferença. Se for bem-estar para mim saber disso, eu vou ler. Quando eu for votar, eu vou lá e fico sabendo quem que é meu candidato, quem que não é. Agora, eu vou ficar minha vida inteira me alimentando dessas coisas ruins para que isso possa me trazer, né, energias negativas, prejudiciais. É uma questão pessoal, gente. Né? Não estou dizendo que tem que ser assim. É uma coisa que, para mim, funcionou e funciona. Tá? Eu tenho mais paz. Mas muitos não têm paz. Crianças estão morrendo. A vida inteira teve crianças morrendo. A vida inteira teve pessoas, né, sendo violentadas e tudo mais. Hoje, tem os meios de comunicação que traz essas informações. Antigamente não tinha. Nas guerras que tinha, quantas mulheres eram estupradas, crianças eram mortas, e as pessoas viravam escravos das outras, que ganhavam as guerras. Sempre existiu isso. Né? Mas hoje, eu ouso dizer que o mundo está muito melhor. E se nós tirarmos a mídia, tá? Se nós formos pensar, quantas pessoas estão buscando coisas boas hoje? Tem muito. Né? Muito mais que antigamente. Os direitos estão aí. Né? Os direitos das mulheres estão cada vez conquistando mais espaço. E eu acho isso uma coisa muito positiva, com certeza. Né? Nós somos seres em evolução. Né? Temos que olhar o ser humano como irmãos. Tá? E para isso, meus irmãos, para nós lermos sobre a prevenção e a manutenção da saúde mental, nós precisamos aqui, prevenir é sempre melhor que remediar, como a gente sempre fala. Então, o Espiritismo, ele oferece orientações práticas para manter o equilíbrio mental e espiritual no dia a dia. Porque não adianta eu falar em depressão, falar em como tratar a depressão se eu não ter, né, algo que a gente possa trabalhar para estar melhorando isso. Então, leituras edificantes, né, alimentar a mente com conteúdos que elevam o espírito e inspiram bons pensamentos. Não só livros, mas filmes, programas televisivos que realmente prestem. Né? Convivência saudável. Cercar-se de pessoas positivas e ambientes que promovem paz e harmonia. Eu sei que é muito difícil hoje em dia, mas a gente tem que buscar. Né? Prática da caridade, como eu disse, exercitar o amor ao próximo através de ações concretas de ajuda e de solidariedade. Vigilância dos nossos pensamentos. Né? Monitorar constantemente a qualidade dos nossos pensamentos e redirecionar os pensamentos negativos. Conexão espiritual, manter a prece diária e sempre a sintonia com os bons espíritos através da nossa elevação moral. Né? E daí, meus irmãos, antes de passar para a parte final, eu gosto de ler uma história de reflexão para que a gente possa guardar melhor sobre o tema. Era uma vez, numa cidadezinha pequena, um homem chamado Arthur, cujo corpo há tempos o traía. A sua doença, uma enfermidade crônica e implacável,
drenava-lhes as forças e pintava seus dias com as cores pálidas do cansaço e da dor. A medicina tradicional, com toda a sua tecnologia e sabedoria, parecia ter esgotado seus recursos, oferecendo apenas paliativos, mas não a cura. Arthur, ele sentia o desânimo corroer-lhe a alma. Uma escuridão que era mais dolorosa que a própria doença física. Sua esposa, de nome Clara, uma mulher de fé inabalável, buscava incessantemente por uma solução. Ela ouviu falar de um centro espírita na cidade vizinha, onde se dizia que a cura verdadeira não começava no corpo, mas na alma. Mas, apesar do ceticismo inicial de Arthur, Clara o convenceu a ir nesse centro espírita. Mas ele foi mais por amor a ela, a esposa Clara, do que por acreditar em algo que poderia acontecer ou que parecia tão palpável. Na primeira visita no centro espírita, o ambiente era de paz e acolhimento. Não havia promessas milagrosas, mas palavras de consolo e entendimento. O dirigente da casa, um senhor de olhar sereno, conversou com Arthur. Explicou a ele que a doença não era um castigo divino, mas uma oportunidade para o espírito refletir e evoluir. As palavras, elas ressoaram em Arthur de forma inesperada e diferente. Ele, que só sentia revolta, começou a vislumbrar um novo significado para o seu sofrimento. Ao longo das semanas, Arthur passou a frequentar o centro espírita e recebia passes e tomava a sua água frutificada e levava para casa. Participava das palestras e principalmente começou a meditar e a vibrar, a orar, a rezar, buscando a paz interior para a sua alma. Os medicamentos tradicionais continuavam sendo parte de sua rotina, mas agora ele as via como um complemento ao tratamento de sua alma. A mudança mais notável não foi a melhora imediata do corpo, mas a transformação de sua mente e seu espírito. O desânimo deu lugar à esperança e a revolta se tornou aceitação. Ele entendeu, ao longo do tempo, que mesmo que o corpo enfraquecesse, a vida seguia em frente e o espírito era imortal. Certa noite, em um sonho vivido, ele se viu em um jardim iluminado, onde um espírito amigo conversou com ele. E esse amigo, ele mostrou a Arthur que suas atitudes de amargura e egoísmo em existências passadas haviam deixado marcas no seu espírito e que a enfermidade atual que ele carregava era uma oportunidade para ele resgatar esses erros através do amor, do perdão e da resignação. Ao despertar, Arthur chorou de alívio e gratidão, tal qual foi a sensação. Ele sentiu que a verdadeira cura estava, então, ao seu alcance, a cura de sua alma. Com o tempo, a doença física de Arthur começou a ceder. Não de forma inesperada, mas gradualmente. Os médicos se surpreendiam com a sua melhora, atribuindo-a à sua atitude positiva e à sua força de vontade. Mas Arthur sabia que era mais do que isso. Ele havia curado a ferida mais profunda, a que estava em seu espírito. A verdadeira saúde, então, ele entendeu que não era a ausência de dor, mas a paz de espírito. A aceitação das provações e a certeza de que a vida tinha um propósito maior.
Ao final de sua jornada terrena, quando a doença finalmente o levou, Arthur partiu sereno. Ele não se revoltou, não se desesperou. Sabia que estava apenas trocando de roupa, retornando ao plano espiritual, curado, não apenas do corpo, mas da alma. Clara, sua esposa, ao se despedir, não sentiu a dor da perda, mas a alegria do reencontro futuro, a certeza desse reencontro futuro. Sabendo que o amor e a espiritualidade tinham vencido a doença e a morte. Então, meus irmãos, não há noite tão longa que impeça o sol de nascer novamente. A depressão, ela é uma prova, mas também uma oportunidade de crescimento espiritual e renovação. O Espiritismo, ele nos ensina que somos espíritos imortais em constante evolução. Cada desafio, incluindo a depressão, é uma oportunidade de aprendizado e transformação. Com fé, conhecimento, tratamento adequado e apoio espiritual. É possível superar as dificuldades e encontrar paz, equilíbrio, felicidade. Busquemos sempre a ajuda profissional. O Espiritismo, ele complementa, mas não substitui o tratamento médico psicológico. Então, é isso que eu tinha para nós hoje. Eu trouxe aqui desse médico, né? Ele é um professor da PUC, do Rio de Janeiro. Essa frase que tem a ver com o nosso estudo de hoje. A mesma ciência que criou os antidepressivos também mostra que nossas escolhas ambientais, 2 pontos, né? Exercício, alimentação, arte, laços sociais e espiritualidade podem transformar toda a nossa expressão genética. Obrigado pela atenção. Que a paz do Mestre permaneça. Como se diz, foi muito esclarecedor, né, o do José? Para todos nós, assim, foi uma reflexão para a gente ver como que os pensamentos, né, as formas de pensamentos, elas podem moldar e transformar a nossa vida, né? Nosso meio de viver, nosso corpo, nosso campo, né? Mental, espiritual. E o que a gente tem que procurar diariamente é o vigiar e orar. É o que Jesus falou, né? A gente mudar os nossos padrões de pensamento para nós podermos mudar o nosso interior e consequentemente, o nosso exterior. A gente agradece, José, que foi muito esclarecedor, nos ajudou muito, né? Nossa, com certeza. A gente pede se Elmara fazer a prece final para nós, depois a gente vai passar para a segunda parte, que é o passe. Tá? Gratidão, José. Foi maravilhoso seu estudo de hoje. Então, elevemos os nossos pensamentos ao Mestre amado e querido Jesus. Senhor, aqui nós estamos mais uma vez reunidos no seu nome, para aprendermos contigo, Senhor, para nos levarmos pacientemente pelo teu infinito amor, né, que não abandona nenhum de seus filhos. Nós sabemos, Senhor, que aqui nós teremos que a vida é dura, que a luta é árdua, mas que a recompensa é ainda maior, infinitamente melhor e maior do que tudo que os bens materiais são capazes de nos proporcionar. Aqui
nós teremos muito acesso a prazeres efêmeros. Mas contigo, Senhor, nós caminharemos na estrada do bem. Quando nós fizermos a nossa reforma íntima, somos e seremos felizes por toda a eternidade. Pois sabemos, Senhor, que contigo do nosso lado estará sempre segurando as nossas mãos e nos carregando no colo quando necessitarmos. E hoje, sobre pensamento, sabemos que pensamento é vida. Que vida é criação. Que criação vem do desejo. Desejo é semente. E semente plantada no terreno da ação traz o fruto que lhe corresponde. Toda semente produz. E a escolha é nossa. Então, Senhor Jesus, nós te agradecemos, então, pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos. Pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração. Pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de sabermos que nós somos os responsáveis pelas nossas próprias ações, pelos recursos, nutrientes e curativos que trazemos em nós mesmos, pelo conforto de reconhecermos que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que nós fizemos para os outros, pelo amparo da afeição com que nossas vidas se alimentam em permuta constante, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, e pela tranquilidade de consciência que ninguém consegue subtrair-nos. Por esses e por todos os demais tesouros de esperança e de amor, de alegria e de paz que nos enriqueces a existência, se bendito, Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos, a infinita misericórdia, hoje e sempre nós te agradecemos. Se bendito, Senhor, nós te agradecemos. Paz e luz para todos os irmãos aqui presentes. Paz e luz para todos os nossos familiares. Paz